Professor, desde já só quero lhe agradecer, né, pela oportunidade de poder compartilhar esse momento com você. Você está aqui conosco, nessa sua disponibilidade. Aí são 10 da noite, gente, às 22 horas, e o professor não se furtou, né, de estar conosco, colaborando. Eu digo assim que é um grande prazer, uma satisfação do projeto, né? Quem não conhece ainda está chegando agora, gente. Esse projeto é um projeto chamado O Assunto é Turismo, em que nós compartilhamos, né, diversos conteúdos relacionados a turismo, hotelaria, eventos, gastronomia. E a intenção nossa é essa, nesse momento, poder compartilhar conhecimento de fato em relação a essas questões que são tão inerentes de um tema como o de hoje, que é o comportamento do consumidor de turismo. Então, desde já agradeço ao professor e todos vocês que estão aqui presentes. Daqui, fique à vontade para mandar suas questões, gente, seus comentários. Caso a gente não consiga ler todos ou falar, né, de todas as perguntas de vocês, certamente o professor ficará bem feliz se vocês enviarem para ele suas perguntas, seus treinamentos, suas questões. O professor sempre é muito solícito. Nós tivemos uma grande workshop que você chegou a fazer no Brasil, aqui conosco, lá no Univale. E eu lembro que na época ele tem uma habilidade, daqui a pouco vocês vão entender a essa habilidade dele de não só de cativar as pessoas, principalmente de realizar projetos. A gente dava um projeto para ele, o nome de um objetivo, o nome do nosso trabalho, as hipóteses, e ele rapidamente fazia nos instigar para nós entendermos por outros caminhos. Então, professor, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por estar aqui conosco. Pode dar as boas-vindas para os nossos amigos que estão chegando, professor? Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui, mesmo sendo um pouco mais tarde aí que no Brasil. É um prazer poder partilhar algumas ideias com vocês. Aquilo que eu sei que o modelo é um pouco mais começa com um monólogo e depois é suposto caminhar para um diálogo. Mas eu prefiro que o monólogo seja menor e o diálogo seja mais longo. Então, eu vou fazer algumas considerações em relação. Vou aproveitar a situação atual para especular. No fundo, a gente não sabe o futuro, mas especular sobre algumas mudanças no comportamento do consumidor, do turista, por via da situação que estamos a atravessar. E com essas considerações também, que elas vão ser feitas recorrendo a conceitos do comportamento do consumidor, também aprender um pouco sobre esta área do turismo, que é uma área bastante interessante e importante. E, portanto, quero desde já incentivar a audiência a fazer perguntas para podermos dialogar sobre elas. Eu creio que é normal, faz parte da estrutura, o próprio convidado fazer a sua apresentação. Isso, professor. Eu queria, professor, só antes fazer um agradecimento aqui, professor, à professora Jéssica, né, a professora Jéssica Meira, que é sua grande amiga, que entrou em contato primeiramente com o senhor para que estivesse aqui nesse momento, ela está conosco assistindo. Então, já agradeço, viu, Jéssica, esse contato. O professor aceitou de pronto, nem sequer criou nenhum obstáculo, pelo contrário, disse, não, quero participar, faço questão disso. E aí, professor, nós temos esse hábito mesmo de saber um pouquinho da trajetória do profissional, porque a intenção nossa, além de falar do conteúdo, é conhecer o profissional, entender um pouquinho a sua trajetória. E o senhor Bispo pode ficar à vontade. Eu lembro que o senhor tem um canal, para estar começando a fazer agora um canal no YouTube. Se quiser também falar com a gente sobre isso, fique muito à vontade. São todos ouvidos, professor. Obrigado. Não, obrigado à Jéssica, foi a broker aqui, foi o intermediário que iniciou o contato. Sou também um beijinho para ela, nos Estados Unidos, e obrigado por ter facilitado esta oportunidade. Então, eu sou português, mas já estou em Inglaterra a trabalhar há 14 anos, na Universidade de Bournemouth. Eu fiz os meus estudos na área do turismo em Portugal, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Fiz aquilo que nós chamávamos na altura o bacharelado e depois a licenciatura, portanto, ao todo 5 anos de universidade. E no final não fiz mestrado, decidi
ir direto para doutoramento, para doutorado, porque achava que o mestrado, em termos de carreira académica, o mestrado, mais tarde ou mais cedo, iria ter pouco valor, e realmente vai acontecer. Em 2009, o doutoramento passou a ser a base da carreira académica em Portugal e não o mestrado. Entretanto, vim para Bournemouth fazer o doutorado e, por acaso, acabei por encaminhar a minha tese para a área do comportamento do consumidor em turismo. A área específica foi comportamento do consumidor associado à compra de viagens através da internet, em que usei vários conceitos, desde atitude, motivação, envolvimento, eu explorei um conceito que se chama interdependência entre inovações. Então estava a ver de que forma é que a adoção de computadores, na altura, isto foi em 2000, não é? A adoção de computadores, da internet e das compras através da internet influenciava a compra de viagens através da internet. Então, o conceito foi a interdependência entre inovações. Mas, do ponto de vista teórico, a tese foi na área do comportamento do consumidor. E a partir daí, digamos, passou a ser a minha área de especialização. Maior parte da pesquisa que eu faço é na área do comportamento do consumidor e do marketing, o comportamento do consumidor associado ao marketing. Uma boa parte dessa pesquisa é no turismo, uma boa parte é nos eventos, porque em 2006, quando o meu trabalho aqui em Bournemouth não foi na área do turismo, mas na área dos eventos. Aqui no Reino Unido é uma área de formação bastante grande. E, portanto, a minha área de interesse, se me perguntarem, muitas vezes eu descrevo a minha própria área de especialização como psicólogo do consumidor. Portanto, há várias abordagens ao nível do consumidor. Podemos ter uma abordagem antropológica, uma abordagem sociológica. Portanto, a perspectiva que eu uso para olhar ao comportamento do consumidor é a perspectiva da psicologia, seja a psicologia ou a psicologia social. Portanto, no turismo é importante porque a componente social, digamos, considera a interação entre o ser humano e outros seres humanos, não é? Então, eu tenho feito pesquisa na área, por exemplo, do prestígio, que é uma área, digamos, que está mais associada à psicologia social e portanto, ao longo do tempo, trabalhei com vários conceitos na área do comportamento do consumidor, com várias perspectivas, incluindo a área da cocriação, que é uma área bem diferente da psicologia do consumidor, mas trabalhei com conceitos desde constrangimentos, às vezes eu vou fazer umas pausas porque eu estou a pensar na tradução para português. A especialização recreativa, digamos, a psicologia dos hobbies, dos passatempos, como disse, motivação, satisfação, fiz muitos trabalhos na área da psicologia da satisfação, na psicologia das emoções também, psicologia da experiência das emoções, na motivação, como disse, só para nomear alguns, assim, que me ocorrem mais rapidamente. Entretanto, como Khalidon acabou de indicar, todo este confinamento deixou muito tempo. Aqui tivemos a Inglaterra, tivemos o país praticamente fechado, não é? Aqui na universidade também viemos para casa. Continua tudo a funcionar normalmente, online. Sei que aí no Brasil muitas universidades fecharam mesmo, portanto, sem qualquer atividade. Aqui deram-nos 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira, para preparar a transição para o sistema online, tudo online.
Felizmente, a universidade tinha as condições já, digamos, a base tecnológica para que isso acontecesse. Os alunos aqui também, são raros os alunos que não têm computador. E se não têm computador, têm telemóvel e, portanto, a maior parte do conteúdo está acessível por telemóvel. Mas para nós, para mim talvez não tanto, mas para alguns dos colegas foi um desafio, porque se calhar não são tão fãs da tecnologia. No meu caso, como até tenho menos aulas e a transição para mim não foi muito exigente, porque já sou uma pessoa que lida com tecnologia de forma natural, acabei por usar o tempo todas as noites em casa e os fins de semana em que não se podia socializar, acabei por usar uma boa parte do tempo para desenvolver um novo projeto que já existia no formato de um canal de YouTube, que se chama Dissertation Academy, Academia da Dissertação, que é um canal no YouTube que vai ser lançado no final de julho. Se quiserem, já podem, que ele já existe, mas ainda não tem vídeos, já podem ir ao YouTube e fazer a subscrição do canal, porque assim depois quando os vídeos começarem a ser adicionados, já vão ter a possibilidade de saber que eles foram adicionados, que aparecerá na vossa página, não é? E aí esse, como o nome diz, é um canal basicamente para ajudar as pessoas, os alunos, a melhorar a qualidade da sua pesquisa e a escrever melhores TCCs, dissertações, teses, monografias, consoante a linguagem que se utilizar. Alguns no Brasil já viram algum desse trabalho, inclusive na Univali, em 2000, já foi há um tempo, foi quando esse projeto, esse trabalho começou, já há alguns anos atrás. Já apresentei algum desse trabalho, ele existe já em livro, mas agora chegou a altura de passar para um modo mais visual, porque assim, não sei quem está na audiência, que muitos serão alunos, outros professores, mas aqui hoje os alunos já nem vão tanto ao Google, vão até mais ao YouTube encontrar respostas para as suas perguntas, vão mais ao Google, ao YouTube, perdão, para aprender como se faz aquilo que eles têm que fazer, não é? E desenvolver as competências, as habilidades necessárias para cumprir com uma tarefa académica. E sendo a dissertação a tese a principal, não é? A que mais trabalho dá e a que mais aprendizado exige, hoje eu creio que é interessante, não é? Facilitar esse conhecimento, todas essas ferramentas e sugestões por via visual. Professor, e não há dúvida, e essa contribuição sua vai ser imensa em relação ao canal. A gente está também com um canal, o projeto também surgiu com um canal, professor, em que nós trabalhamos e as lives, tanto é que essa live, a partir de amanhã, 1 ou 2 dias, estará disponível lá, porque é uma contribuição de fato que nós temos para os nossos alunos, né? Eu acho que é um grande momento. E aproveitar essa quarentena que nós todos estivemos nesse momento para fazer, sem dúvida, dessa forma, né, professor? Tem que se aproveitar, porque o tempo todo a ver televisão não é um bom uso do tempo. Mas é assim, não é o foco desta palestra, mas só para entenderem, o objetivo é ter um canal semi-profissional, não ser uma coisa em que eu chego aqui, vou falar, não é? Gravar com o celular, e então tenho aqui até por trás um mini estúdio de gravação para ter uma qualidade de som, todo o equipamento, desde luz própria, a microfone decente para poder a qualidade do som ser boa, desde aprender sobre como falar para uma câmara, uma coisa que não é muito natural para nós, desde aprender a editar áudio e a digamos, fazer a equalização e o tratamento do áudio, a mesma coisa para o vídeo, desde aprender a fazer o marketing do YouTube, só para verem, para terem uma ideia do trabalho que dá só publicar um vídeo
pode demorar até um dia de trabalho para fazer a figurinha, que em inglês chama-se thumbnail, não sei qual é o nome em português, mas a figurinha, a primeira fotografia que aparece, não é? Nas A pesquisas. miniatura, aqui nós chamamos miniatura, é o card Miniatura. miniatura que vai para o YouTube. Ok. Para fazer a miniatura, escolher as palavras da miniatura para fazer o título tem que se satisfazer dois públicos, o algoritmo do YouTube e o vídeo e a audiência, não é? A descrição, só isso tudo demora muito tempo a fazer e demora muito tempo a aprender como fazer. Mas creio que vai ser um projeto interessante, um projeto, quem já viu os vídeos de prática, o feedback foi bastante positivo, portanto estou otimista que as pessoas vão gostar dos vídeos e gostar do conteúdo. Ai, que coisa boa, professor, coisa boa, porque a gente fica muito feliz, a gente, assim, nós temos que estar nesses lugares mesmo, nós temos que mostrar aí quem são os professores, os conteúdos que estão trabalhando, porque, professor, a internet, como você falou isso, o YouTube está dando as respostas. Quando a gente pensa no comportamento do consumidor, a gente pensa nesse comportamento hoje, desse próprio consumidor, ele vai no YouTube buscar essas soluções. A intenção nossa, é interessante como você fala, professor, em relação a esse aprendizado, né? Assim, é um aprendizado longo, a gente passa por isso mesmo, e é muita coisa, né? A gente, às vezes, não sabe para onde correr direito, tanta informação que se tem, tanto até a escolha do editor correto, até a escolha do card correto, até a escolha de tudo isso é muito complicado para todos nós, né? E Eu isso é muito aprendi importante. tudo no YouTube. Tudo o que eu precisei aprendi no YouTube. Só comprei um curso, não porque no YouTube não existe esse material, mas porque o curso tem as coisas um pouco mais organizadas, que é a edição de software. É um bocadinho complexo e eu achei que iria demorar menos tempo a aprender, mas foi uma coisa que custou $12. Portanto, um curso completo de aprendizagem do Premiere Pro, que é um software da Adobe. Portanto, também não quebrou o banco, não é? Isso que você fala, professor, assim, eu fico muito empolgado mesmo em ouvir, porque a gente passou por todo esse processo também, a gente sabe quão trabalhoso tem, eu sempre quis fazer isso inicialmente, porque hoje a gente tem algumas pessoas que fazem para a gente, mas eu queria entender o processo, porque eu queria que eles entendessem o que de fato nós queríamos, né? Então aprendi a fazer os cards, aprendi a montar, a fazer as edições do YouTube, a fazer as filmagens todas, para depois eles entenderem o que de fato nós queríamos, para passar focado pensando nesse perfil desse novo consumidor, né, professor? Que está aí. Mas é Né? assim, em termos académicos hoje, por exemplo, uma outra aprendizagem muito grande foi sobre PowerPoint, ok? Um, Hoje considero-me um pequeno expert em PowerPoint, porque tenho passado muitas horas a aprender a fazer animações e transições e design, e enquanto que a motivação foi para fazer boas apresentações para o canal, hoje as minhas aulas vão ser completamente diferentes. Porque aquilo que se consegue fazer com PowerPoint é verdadeiramente espetacular, não é? E portanto isto são habilidades que se aprende para uma situação específica, mas que depois se aplica a várias outras situações. A mesma coisa que o comportamento do consumidor. Quando a gente aprende sobre o comportamento do consumidor num contexto em relação a um segmento ou em relação a uma área da teoria do comportamento do consumidor, nós depois conseguimos aplicá-la a outros contextos, a outros segmentos, a outras práticas turísticas. Aqui tem um pouco a ver com quando a gente aprende os princípios de algo, depois fica relativamente fácil aplicar esses princípios em várias situações diferentes. É um pouco até aqui o sistema de educação britânico é um pouco diferente também porque ele foca nos princípios. O sistema português, o sistema brasileiro é um sistema mais focado para a aplicação imediata, ok? Sem uma reflexão tão profunda nos princípios. Mas quando a gente aprende um princípio, seja numa animação de PowerPoint, seja sobre uma teoria do comportamento do consumidor, a gente consegue aplicá-la em várias situações. Aliás, a gente não tem conhecimento sobre o futuro
do turismo, não é? Sobre o futuro do comportamento do turista. Aquilo que nós vamos fazer é entender os princípios gerais do comportamento do consumidor e, eventualmente, ir a situações mais próximas da situação atual. Por exemplo, há várias pesquisas sobre as pandemias que existiram na Ásia, mais na Ásia até do que na África, mas que existiram na Ásia nos últimos 20 anos, e, portanto, nós podemos ir aprender os princípios que se aplicaram ao comportamento do consumidor durante essas situações, não iguais, mas semelhantes, e podemos aplicá-los a esta situação atual. Professor, já vim falando não somente das teorias, né, do consumidor, como você consegue ver hoje esse novo consumidor, esse processo que nós passamos, essa provável mudança dele, né? Eu faço parte hoje de um projeto, professor, que é coordenado pela professora Arisa Cruz, da USP, que é a avaliação não somente do consumidor, mas das grandes perdas que o turismo vai ter, né, relacionado a questões até financeiras mesmo, com a própria pandemia. E essa mudança do consumidor, professor, como é que o senhor consegue ver hoje para as questões emocionais, para as questões práticas? Como o senhor consegue enxergar essa mudança desse consumidor hoje? Como é que o senhor vê? Que é preciso ter cuidado porque há consumidores que não vão mudar. Eu assumo, eu sou um deles. Para mim, tudo visto a pandemia, a mim, ainda acabei de, antes desta live, ter uma conversa com os meus pais, e eles são pessoas de idade, não é? Portanto, têm que se proteger porque estão no grupo de risco. Felizmente eu não estou. Portanto, eu até hoje não usei uma máscara uma vez. Ok? E só usarei se for mesmo obrigado. E como eu, tenho outros colegas que têm a mesma atitude. É assim, cada um tem a sua, cada um reage da sua forma. Aqui o objetivo não é dizer se eu estou certo ou estou errado, mas apenas afirmar que temos consumidores diferentes. Se quisermos, digamos, ver os consumidores num contínuo, não é? Em que temos os dois extremos, temos o turista completamente apavorado, que não sai de casa nem por nada agora, e temos no outro contínuo o estou nem aí, vamos chamar-lhe assim, o turista estou nem aí, não é? Em que, portanto, ele continua a fazer a sua vida normal, e os constrangimentos, a mudança de comportamento não é tanto iniciada por ele, mas por constrangimentos que o sistema impõe. Por exemplo, a questão de viajar. O ato de viajar em si hoje, principalmente a viagem internacional, é restrito. Está aqui em Inglaterra, no Reino Unido, o Ministério, portanto, está a aconselhar a não viajar, a não ser que seja essencial. E, portanto, e com isso, muitas companhias aéreas, praticamente todas, não é? Cancelaram os seus voos. Portanto, uma parte dos turistas hoje não viajam por digamos, aquilo que nós chamamos constrangimentos estruturais e não psicológicos. Depois temos no outro contínuo, temos os turistas cuja barreira é essencialmente psicológica. São pessoas que estão sujeitas a um nível elevado de medo, ok? E, portanto, esse medo é o impedimento maior. Também tenho amigos nesse lado do... Eu acho, professor, que eu também faço parte desse que tem medo, pânico, desespero, às vezes, de sair. Eu estou desse outro lado, desse outro oposto. Acho que eu estou desse lado também. É assim, isso é outra conversa, não é para aqui. Não, do comportamento, do próprio comportamento do consumidor, né? Aí o senhor falou isso, eu fiquei pensando mesmo, que é tudo, e é isso mesmo que ocorre. Comportamento estrutural, né, professor? E o comportamento psicológico, por isso que eu achei muito interessante a forma que você coloca, porque são dois olhares que às vezes a gente não percebe isso do consumidor. A gente pensa às vezes que é só um lado, a gente não consegue perceber os dois lados. E isso que é muito interessante. E há outros que
que estão ali no meio, que têm receio, mas conseguem tomar certas previdências, certas medidas para conseguirem, a palavra em inglês é cope, para conseguirem, digamos, aguentar Ah, a adversidade da situação. suportar Ou isso. seja, diminuir o risco diminuir o risco suficiente para que se sintam o suficientemente confortáveis com o ato de viajar. Mas hoje eu creio que o maior obstáculo são precisamente essas barreiras estruturais, e também as barreiras sistémicas. Temos as barreiras estruturais em que, por exemplo, o governo, e temos o sistema turístico que não está em funcionamento. Ok? O sistema, digamos, o sistema que permite que nós viajemos não está. Não está, por exemplo, as companhias viajam muito menos. Aqui vão começar assim, nós temos companhias que cancelaram 99% dos voos aqui. Não sei muito bem como é no Brasil, mas uma boa parte das companhias europeias passou a fazer voos só essenciais ou de repatriamento, ou voos internos, mas voos internacionais foi praticamente tudo cancelado. E os próprios hotéis, a maior parte, estão fechados, não é? Os restaurantes muitos fecharam. Aqui no Reino Unido ainda não reabriram os restaurantes e os hotéis. Vão abrir no dia 4 de julho. E, portanto, aqui, digamos, o sistema em si não está a funcionar. Funciona. E, portanto, enquanto esse sistema não mudar, não é? Vai haver impossibilidades materiais, de certa forma, de o ato de viajar se consumar. Mas aqui já se vê mesmo o número de reservas, já começa a aumentar. Aliás, hoje aqui no Reino Unido, hoje ou amanhã, já saiu hoje nas notícias, que eu vi agora mesmo antes da live, já veio o exclusivo de um jornal a dizer que já sabe quais são os países que vão ter ponte aérea. Ponte aérea significa que a pessoa pode ir e quando voltar não precisa de ficar de quarentena. Ok? Mas também é uma quarentena não controlada oficialmente. Não conheço ninguém, já estamos há 2 semanas supostamente em quarentena e não conheço ninguém que tenha sido visitado ou condenado por ter quebrado é mais um show político do que digamos uma barreira efetiva. E eu acredito que haja muita gente, sim, eu vou e depois fico de quarentena. Porque assim, na verdade aqui, eu não sei como no Brasil o cenário é diferente, mas aqui o vírus tem muito pouca presença pública. E a presença está concentrada nos hospitais e nos lares da terceira idade. Digamos, na população em geral, há poucas centenas de casos no país. E, portanto, at least, pelo menos que sejam identificados. E, portanto, há muita gente que já entendeu isso e que, digamos, ouve o que os políticos dizem, mas depois acaba por interpretar à sua própria maneira, não é? Professor, tem muita gente mandando abraço aqui para o senhor. Estão falando também de uma palestra que foi maravilhosa que o senhor deu na Abratur, em Joinville. Né? O Tércio estava comentando sobre isso, sobre essa palestra, aí muitos, né, agradecendo até a palestra, que foi muito aprazível, que gostaram muito, assim como todos os amigos. Nós temos aqui professores também, nós temos, né, alunos também, pessoas também que pesquisam o comportamento, que pesquisam muito a questão da hotelaria, sabe? Nós temos isso, a gente tem visto muito, acho que uma preocupação desse consumidor, a gente tem visto muito, professor, na questão da hotelaria. Você consegue perceber isso, que a hotelaria acho que é uma das grandes preocupações desse consumidor hoje? Eu tenho vários amigos hoteleiros, porque a escola onde eu estudei é uma escola de hotelaria e turismo, e inclusive há um mês atrás, no dia 16 de maio, organizámos um evento
interno só de antigos alunos para precisamente trocar impressões sobre os efeitos do vírus, de toda esta situação. E muitos hoteleiros mostraram preocupação, não é? Mas também mostraram e partilharam as soluções que estavam a adotar. Existem receios do ponto de vista, digamos, há várias formas de ver a questão da hotelaria do ponto de vista do consumidor. Existia alguma apreensão sobre como é que os turistas vão reagir, os hóspedes do hotel vão reagir a um serviço que está estruturado de forma diferente. Por exemplo, ter máscaras e não ter um sorriso, porque a máscara está para o sorriso. Ter, por exemplo, não há buffets agora. Portanto, os buffets foram eliminados. Por exemplo, o café da manhã é substituído por à la carte. Ou então é um buffet, mas que não é self-service. Portanto, tem um chefe, um membro do staff, a servir o prato. Por exemplo, o buffet de saladas já são as saladas prontas, ok? E, portanto, sei lá, em termos, por exemplo, de recomendação de restaurantes locais, também o hotel vai recomendar um número de restaurantes muito mais pequeno, muito mais diminuído. Então havia toda uma por exemplo, a questão da distância social, digamos, de ter aquilo que um dizia é assim, como é que a gente consegue cumprir com estas regras sem tornar os hotéis em hospitais? Entendi. Okay? Porque vai ter as besnagas do gel, 2 ou 3 em cada piso, vão andar com máscaras, vão ter os acrílicos, quer dizer, aquilo vai ser um pouco um ambiente diferente e portanto havia uma preocupação com entender como é que vai ser a adaptação do consumidor. Uma das características que nós quisemos adotar, porque a escola tem 25, quase 30 anos, portanto temos antigos alunos em muitas partes do mundo, inclusive na Ásia, e então trouxemos um aluno que já está há muitos anos na Ásia e que já passou por estas situações, não é? Porque elas na Ásia não são novas como são para nós. E o que ele falou foi o sistema adapta-se, as pessoas adaptam-se. Por exemplo, ele falou que a questão dos grupos e do turismo de negócios, 0, mas passaram a ter grupos espontâneos, grupos informais de 20 a 30 pessoas, grupos de amigos, famílias grandes que, na sua bolha, digamos assim, passaram a ir ao restaurante do hotel portanto, abriram-se outros nichos de mercado que se calhar não existem ou não existiam tão vincadamente. E portanto, a mensagem aqui é um pouco de adaptação para o hoteleiro, não é? Para o hotel, mas também para o consumidor. Outro aspecto relacionado com essa adaptação tem a ver com a educação do turista. E é importante, portanto, como o sistema vai mudar um pouco, é importante educar o turista e explicar ao turista porque é que ele está a ter aquela experiência diferente. Ok? Inclusive, hoje já comecei a ver no Facebook em que os restaurantes estão numa situação difícil, não é? Vão ter que se adaptar, vão ter que mudar os seus sistemas. Não reclame por tudo e por nada. Porque a gente, se formos a ver bem, a gente reclama às vezes por coisas mínimas, não é? E, portanto, começa aqui a haver já uma preparação de expectativas, uma preparação de atitudes para que a relação, não é? Digamos, entre o
fornecedor de serviços e o turista seja, digamos, mais harmónica, tenha mais harmonia, porque estão, digamos, alinhados em termos de expectativas. Isso que Então, esse é você, um aspecto importante na hotelaria. e você falou agora, professor, ontem mesmo, eu estava assistindo uma live em que o hoteleiro falava esse quase desespero dele em relação ao turista. Que dizia assim, Uhum, gente, a gente está preparando tudo para vocês. Tudo estão preparando, né? Até a Jéssica estava colocando aqui a questão dessa higienização das uhum, UHs, né? Que é muito diferente agora. E dizendo assim, pelo amor, tipo assim, por favor, gente, vocês turistas têm que fazer tudo que for adequado e possível para que a gente possa manter aberto o hotel. O que uhum. acontece muito aqui, né? Se não fizer isso, claro que volta o lockdown novamente, volta de fechamento, aí volta. Então, eu vejo uma preocupação muito grande ele em relação a essa educação que você vem falando, né? Professor, aí como é que é Uhum, feito os procedimentos nisso assim? Fechou tudinho, né? Claro, fechou, vai reabrir. uhum. Abre também a questão de 30%, 40%, porque qual é a preocupação que a gente consegue ver nesses empreendimentos? É que tem um custo operacional. E às vezes, se abrir com o número X, ele não mantém nem seu custo operacional, né? Como é que Uhum. está sendo feito? Como é que consegue também ver isso até no mundo, nessa relação? Aqui não tem essas restrições. Tem uma restrição que tem que haver 1 metro, no mínimo 1 metro de separação, ok? Alguns restaurantes, por exemplo, têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Aqui no Reino Unido é 1 metro de distância. Em Portugal tem a ver com capacidade, só pode ter metade da capacidade. Mas aqui não funciona assim. Mas o meu melhor amigo é dono do restaurante belíssimo aqui, está fechado desde março, e pronto, está agora a planear a reabertura. Um, e, portanto está já a trabalhar um pouco o espaço do restaurante e ele está mais ou menos é um, é um restaurante que já digamos, tem espaço entre as mesas, não é um restaurante digamos, muito cheio, é um restaurante grande e portanto ele não vai precisar de fazer muitas mudanças. Alterações, muita Mas mudança. por exemplo, é um restaurante em que a cozinha está à vista do cliente. Inclusive, é o balcão. Existe um balcão que é o balcão da cozinha. Okay? A pessoa tem 6 ou 8 lugares, a pessoa pode comer ou olhar para a cozinha. Portanto, como a cozinha é aberta, portanto, vai ter que ter um cuidado especial. Agora, imagina um chefe num fogão cheio de calor, ainda ter que usar uma máscara, não é? Não vai ser um trabalho fácil. As cozinhas têm uma vantagem. As cozinhas já usam HACCP, portanto, a norma sanitária, não é? De produção e manipulação de alimentos. E então as mudanças não são tão significativas assim. Existem algumas mudanças, mas muitos dos protocolos eles já existem, podem ser alterados um pouco, mas só não vão ser protocolos novos. Nos restaurantes, às vezes, é diferente, digamos, no front office do restaurante. E isso pode colocar como o turista vai deixar de fazer, vai deixar de trabalhar. Não é? Quando tem um buffet, o turista é que faz tudo, não é? Ou quase tudo. Agora não. O turista vai fazer menos e vai ser necessário mais staff para fazer aquilo que o turista faria. E isso vai colocar uma pressão extra em termos de custos, não é? Numa altura em que a renda está negativamente afetada. E muitos hoteleiros estão preocupados com essa viabilidade económica. Como é que as contas... Um amigo meu, que faz parte desse grupo, é gerente de um hotel de 5 estrelas no Algarve, na zona sul de Portugal. E ele fez contas só em termos do staff, das máscaras que ele tem que comprar, do gel. Ele conseguiu fazer as contas e disse, isto vai-me adicionar um valor em euros ao custo por quarto. Ok? Não me lembro, não me recordo o valor, senão até podia dizer, mas não me recordo o valor. Mas era um valor que não era pequeno. Ok? E, portanto,
aumentar um custo de forma significativa. Num contexto em que, por exemplo, eles só vão abrir, é um hotel que tem 4 ou 5 pisos, e só vão abrir 2 pisos para começar. Ok? Portanto, vai ser da questão financeira não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É bem difícil. A Carla, professor, inclusive, ela coloca aqui, uma amiga nossa, Carla, ela coloca também uma coisa bem interessante, que é os processos de comunicação que tem que ter agora com esse turista, né? Tanto entre o empreendimento e esse consumidor, e principalmente o chamado que nós como chamaríamos antes, que é a questão da etiqueta social, né? E aí eu sempre olho, quando eu olho para um hotel, olho para um restaurante, eu penso duas questões, professor. Uma que é a questão desse front office. Parece que quando o cliente chega, né, o consumidor chega e percebe que naquele front office está todo de fato ali, né, com álcool em gel, com todo mundo de máscara, parece que aquilo já automaticamente deu uma segurança para ele. Aí é uma questão muito psicológica, né? Eu queria perguntar essa questão, tanto dessa comunicação do consumidor, mas como se houvesse essas questões, professor, psicológica no visual desse consumidor, né? Porque às vezes quando ele olha, ele se sente seguro. Se ele não está vendo isso, ele não sente, parece que dá um desequilíbrio nesse momento. Temos que pensar, do turista. Do tipo. Por exemplo, uma pessoa como não. eu, se eu vir esse sistema, eu vou dizer, não é o sítio para onde eu não quero ir para um quase hospital. Ok? Quero estar relaxado, quero fazer as minhas coisas. E não então conseguiria. temos o turista que está, digamos, mais receoso, sim, ele vai ter uma segurança adicional se ele vir essas situações. Na verdade, aliás, eu faço parte de grupos no Facebook que são anti-confinamento, etc., que são pessoas com uma perspectiva semelhante à minha, e o sentimento é idêntico. Quando vem um restaurante e diz que vai fazer isto, as pessoas vão logo dizer não. uma cruz, ali eu não entro. Ali eu não entro. Ainda aqui há uns dias houve um que foi assim uma coisa muito extrema, não é? Para além até do que a lei exige, e a reação foi extremamente negativa a essa situação. Então temos que pensar aqui, que nem todos são iguais a nós, e eu entendo perfeitamente claro. Que há pessoas que tenham o seu receio, que tenham as suas razões, mas há outras que, portanto, não estão imbuídas desse medo e, portanto, a forma como vão avaliar todo esse cuidado portanto, cuidado sanitário, com a questão sanitária, pode, inclusive, ser visto de forma negativa. Principalmente se for uma coisa muito excessiva, muito constrangedora da própria experiência desse turista. Professor, eu acho que isso eu acredito piamente que isso é grande coisa gostosa do turismo, essa diversidade, né, professor? De nós termos públicos diferentes, perfis diferentes e oportunidades diferentes para atender esse turista. Claro que então, nessa busca, né, hoje a TV toda hora só mostra essas questões de sanitárias, essas questões da mudança, da hotelaria, a gente vê tantas pesquisas sendo feitas, eu estava comentando antes de entrar na live, professor, que todo dia a gente recebe formulários para responder sobre essa pandemia, como turista, como consumidor, como dono de empreendimento, então assim, para estar respondendo sempre isso, para entender quem é esse novo perfil, entender quem é esse turista nesse momento agora, ou então pensando numa pós. Por que isso, professor? Porque a gente sempre tem uma questão, a gente brinca que brasileiro é uma questão bem diferente pela sua criatividade, pela forma de agir, são atitudes. O senhor conhece o Brasil, já viu algumas vezes, conhece nós brasileiros. Uma questão que eu acho muito interessante, eu digo, que no momento que tiver pelo menos um remédio de fato, que diga assim, olha, agora você pode ir e tá legal, tá ok. Eu não sei se essas barreiras, né, se essa forma que hoje tem esse cuidado todo, não cessará de imediato. Eu não sei se tipo assim, descobriu, cessou tudo e recomeça novamente, ou se alguns cuidados continuarão. O que você consegue ver? Como você consegue ver isso, professor? Mais uma vez, tem a ver, é assim, esperemos que sim, se houver realmente um tratamento, uma prevenção eficaz, aquilo que vai acontecer é que vai haver um grupo cada vez maior que se sentirá à vontade para viajar.
provavelmente vai haver um grupo que mesmo com isso o medo está tão, digamos, consolidado na sua cabeça, vamos dizer assim, que mesmo com uma cura, um tratamento, é capaz de demorar tempo para sair. Porque não nos podemos esquecer de uma situação aqui. As pessoas são naturalmente diferentes. Aliás, a própria, digamos, como dizer, digamos, o próprio estado de medo natural da pessoa varia muito. Há pessoas que são mais aventureiras no seu dia-a-dia, menos preocupadas com o que lhes pode acontecer, e há outras pessoas que são muito, no seu dia-a-dia, são muito preocupadas com algo ruim que lhes possa acontecer. E, portanto, principalmente nesse extremo que já estavam, digamos, já são pessoas com um medo natural na sua personalidade, essas pessoas vai ser mais difícil livrarem-se do medo que foi aumentado, digamos, de forma tremenda por esta situação. Haverá, portanto, dentro desse contínuo digamos, do estou nem aí com o grupo do pavor, não é? Se houver essa situação, aquilo que vai acontecer é o grupo do estou nem aí vai aumentar significativamente. Eu creio que isso vai demorar tempo, não vai ser uma solução no curto prazo. Não nos podemos esquecer de outra situação, que é, ou duas situações. A primeira, isto ainda está tudo muito presente. Não é? Isto tem 3 meses. 3 meses, em termos temporais, é nada, não é? É muito pouco. Basta ver, há um mês atrás, estávamos num estado mental completamente diferente do que estamos hoje. Okay? E, portanto, se pensarmos, daqui a um mês vamos estar, digamos, mais habituados, até mais conhecedores da própria situação. Hoje sabemos que os riscos não são bem aquilo que nos foi alertado no início, quando havia um desconhecimento maior sobre a situação. Por exemplo, hoje sabemos quem são as pessoas que estão mais em risco, não é? E, portanto, aqui a questão temporal é muito importante. E se a gente aprender com a situação na Ásia, por exemplo, o turismo esteve, por exemplo, em Hong Kong, quando aconteceu uma das gripes, gripe das aves, se eu não me engano. O turismo em Hong Kong, que era até uma coisa localizada num bairro de Hong Kong, mas o turismo em Hong Kong praticamente acabou, e quando, passado um tempo, não é? Nem estamos a falar de muitos anos, estamos a falar de meses ou um tempo curto em termos de anos, o turismo voltou à normalidade, porque as pessoas adotam esse normal, o risco decresce com o tempo, quanto mais a gente conhece, até porque estes vírus, o seu impacto reduz-se com o tempo. Porque quanto mais pessoas apanham, mais pessoas ficam imunes e mais pessoas deixam de transmitir o vírus. É uma característica típica deste tipo de vírus. A não ser que haja grandes mutações do vírus, mas elas não são comuns, não é? E se elas existirem, demoram uma temporada grande até uma versão violenta, digamos, surgir. E, portanto, uma das ideias que saiu até desse evento que eu falei, dos antigos alunos da escola onde me graduei, foi, e digamos, o conselho daqueles mais experientes foi: tenham muito cuidado com os investimentos que fazem, porque isto vai passar. E depois, se vão comprar os acrílicos todos, daqui a 3 meses vão olhar e vão ter milhares e milhares de euros investidos, não é? Que já não vão ter um retorno. E então é preciso ter essa noção temporal do impacto de um vírus. Obviamente que para os negócios se manterem, para nós podermos continuar
a nos divertirmos e a beneficiar das viagens, temos que pensar no curto prazo também. Mas sabendo e estando conscientes que, se olharmos para todas as experiências passadas, existe um pico, digamos, um período onde a situação está mais ativa, mas que depois, com o tempo, ele decresce até praticamente deixar de ser uma segunda. Não é? Professor, nós temos 6 minutos já, professor. É incrível como voa. Já passou 6 minutos. Eu queria aproveitar só um pouquinho para a questão de falar de turismo, não somente pensando no comportamento, mas nos eventos, professor, porque o senhor é professor também, né, de eventos. Como consegue ver os eventos nesse período agora, essa retomada dele, eventos de turismo, né, eventos em geral? Como consegue vê-lo? Como é que está acontecendo aí? Todas as atividades que tenham alta densidade social estão limitadas pelo contexto atual. E os eventos, por natureza, uma boa parte dos eventos, por natureza, têm essa densidade social. Tanto que vou assumir aqui um pouco um juízo de valor, mas infelizmente, portanto, no dia 4 os eventos ainda não vão ser permitidos. E, portanto, os restaurantes vão voltar, os cabeleireiros vão voltar, mas os locais onde fazem as unhas não vão voltar. Então, temos assim umas regras um pouco incoerentes, mas a questão dos eventos, eles não vão ser permitidos, para já. Mas aqui há uma questão política grande, porque, por exemplo, em Portugal, alguns eventos já são permitidos. Por exemplo, os teatros já reabriram, os cinemas também creio que já reabriram, neste momento tentando manter um lugar vazio entre as duas pessoas, mas não filas vazias, portanto só entre lugares. Mas é uma situação complicada por via mais até da questão legal, novamente, do que da questão apenas e só da questão do consumidor. Mais uma vez, a barreira é eminentemente estrutural. Eu falo isto porque tenho conhecimento de causa, o meu hobby implica uma proximidade social muito grande, que é dançar danças latinas, e portanto, a salsa, kizomba não tanto, mas um pouco, e portanto eu interajo com muitas pessoas dessa comunidade, tanto aqui como no estrangeiro, e como são pessoas normalmente de boa saúde, muitos deles, eu já sou praticamente o mais velho do grupo, e muitos estão nos seus 20, 30 anos, e a vontade de viajar para esses eventos, assim que for possível haver um evento desse, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um sucesso, porque precisamente há esse grupo, não estou nem aí, que à primeira oportunidade ele vai aproveitar e vai no evento. Só para aqui, portanto, hoje é quarta-feira, no domingo eu tinha viagem marcada para ir precisamente a um evento desses com mais de 5.000 pessoas a dançar, na Croácia. Ok? Foi tudo cancelado. E aquilo que, portanto, tem 5.000 frustrados, não é? O evento do ano é talvez um dos eventos mais interessantes neste domínio. Tem 5.000 frustrados, não é? Com muita vontade de praticar o seu hobby, mas que neste momento estão impedidos. E é uma situação que depende muito da questão política de autorizar ou não esse tipo de eventos. Professor, nós temos 1 minuto e meio, né? Okay. Passou voando, voou. Agradeço profundamente, professor, a sua disponibilidade, agradeço mesmo, assim, muito obrigado sempre pela oportunidade de conversar e aprender, né, com quem faz também o turismo e participa das atividades no Brasil e no mundo, como o senhor. Agradeço a todos que estão nos assistindo e logo em seguida também vai ficar disponível no GTV e isso também irá disponível também no canal do YouTube, então quem puder, gente, assista depois no YouTube, no canal Cadidon Costa, Assunto Turismo, podem ir lá, se inscrevam. Professor, você tem 1 minuto para se despedir dos nossos amigos
E muito obrigado novamente, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Pode se pedir à vontade, professor. Ok, não, foi um prazer esta conversa. Aqui nas minhas notas, se calhar dava para ficar aqui até amanhã de manhã, porque Poxa, praticamente professor. abordámos muito poucos dos pontos que tínhamos preparado. Também é uma área tão vasta, não é, do comportamento do consumidor. Mais uma vez é um prazer remotamente poder interagir com colegas brasileiros e desejo continuação de muita saúde. Não se esqueçam, se quiserem já subscrever o canal Dissertation Academy, podem já fazê-lo e serão dos primeiros a assistir aos vídeos quando eles começarem a ser uploaded, Disponibilizados, né? Disponibilizados. disponibilizados. E, portanto, despeço-me aqui da Inglaterra com um forte abraço. Professor, muito obrigado. Temos 5 segundos, gente. Obrigado a todos, professor.